Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pai. Então, isto é a sessão de introdução, portanto, se calhar, estando já a participar nas outras, já mais ou menos algumas coisas da introdução intuíram, mas não vou deixar de fazer. De nada, recordar que eu estou a seguir o Catecismo da Igreja Católica, esta é a versão do bolso antiga, mas que está boa, cabe no bolso. E o Catecismo da Igreja Católica tem 4 partes, a primeira sobre a fé, a segunda sobre os sacramentos, a terceira sobre a moral e os mandamentos e a quarta sobre a oração, um comentário ao Pai Nosso. Como texto de referência da primeira temos o Credo, da segunda temos o elenco dos 7 sacramentos, na terceira temos os 10 mandamentos, na quarta temos o Pai Nosso. Hoje vamos olhar para a primeira parte, portanto, na segunda parte já tratámos, enfim, não sei se todos já fizeram, mas os que já fizeram, lembram-se, falámos do que é a liturgia e do que é o louvor a Deus e por isso também depois cada sacramento. E isso, com um ênfase especial, haveremos ainda de ver, nas vésperas do Crisma, o que é o Crisma, o que é que ele acrescenta em relação ao batismo e recordar sempre uma coisa que é fundamental, nunca se esquecer, que é, vocês não vão confirmar nada quando for o momento do Crisma, vão ser confirmados. É o Espírito Santo que confirma. Às vezes há esta ideia, agora já sou crescido, os meus pais prometeram no batismo que me ia educar na fé e eu agora assumo essa fé por mim e confirmo que quero. Não é isso que é a confirmação. Também é bom que isso se faça, quer dizer, com certeza, é um ato também da própria vontade, dizer eu quero ser confirmado, mas o protagonista deste sacramento é o próprio Espírito Santo. Entra, estamos a começar. Já não tenho livrinho, portanto olhas pelo de lado. Depois eu mando por e-mail para todos. Portanto, nunca se esqueçam disto, portanto, o sacramento do Crisma é vocês vão ser confirmados, o Espírito Santo vai-vos dar nova firmeza, nova força. E um dos aspectos que ele vai confirmar é precisamente a vossa fé. E a fé, o que é? E é isso que então hoje vamos tentar recuperar e repensar e pensar de maneira que possa também ser de ajuda. Aconselho-vos vivamente a que leiam de fio a pavio, quer dizer, leiam o Catecismo da Igreja Católica, pelo menos este primeiro capítulo todo, porque ajuda a perceber. Há muitas coisas que se calhar são um bocado técnicas teológicas precisas, mais ou menos vale o que vale, mas não deixem é de fazer aquilo que ler e perceber o esquema todo. E é isso que eu vos queria hoje introduzir, para ajudar a perceber isso. Este papelinho que eu vos preparei tem alguns pontos do Catecismo da Igreja Católica e depois também tem alguns comentários meus. Quando está em itálico são os meus comentários, quando está a direita ou a negrito são os textos do Catecismo da Igreja Católica. Então, a primeira coisa que ele diz logo no início do Catecismo, enfim, não pus todos os pontos, portanto, os pontos que tem começam logo no 26, mas, portanto, há os outros todos anteriores, que eu vos aconselho, mas para uma hora e pouco de conversa não daria muito. De qualquer maneira, estejam à vontade, se quiserem fazer perguntas ou intervir, não façam cerimónia. Hoje estamos um bocadinho menos, também é mais fácil fazer isto mais como diálogo e não só conversa livre. Portanto, quando professamos a fé, diz aqui o texto, começamos por dizer creio, ou então cremos. O credo, que nós dizemos creiam em só Deus, durante muito tempo, em algumas línguas, e parece que no original grego, nos primeiros séculos, primeiros anos em que foi composto, havia o símbolo ainda chamado Credo dos Apóstolos, e depois é que foi o Credo niceno-constantinopolitano, que vem do Concílio de Niceia, depois do Concílio de Constantinopla, já no século IV, mas os primeiros chamados símbolos dos apóstolos dizia cremos. Que é uma coisa muito interessante, já vamos ver um bocadinho esta dimensão do eu creio, mas também nós queremos. Qual é a diferença e como é que se complementam estes dois aspectos. Mas, de qualquer maneira, quando dizemos creio, estamos, de alguma maneira,
a aderir a uma fé. Estamos a dizer que acreditamos naquilo que a Igreja acredita. E ao mesmo tempo estamos a dizer que ao acreditar estamos a responder. O que é a fé? Já vamos ver melhor, mas há uma revelação de Deus e há uma resposta do homem. Eu acredito, quer dizer, eu acolho, eu recebo, eu torno minha aquilo que o Senhor me está a dizer. Pressupõe eu perceber a revelação, mas pressupõe também da minha parte uma adesão de coração àquilo que está a ser revelado. Poderá haver às vezes coisas que eu não percebo. Mas não estou a perceber. E a tendência nos tempos modernos é dizer eu não concordo. Eu não concordo é sempre uma presunção mundana, não é? Quer dizer, humana. Eu não concordo com uma coisa que se sabe muito bem. Lembro quando estava no 7º ano de escolaridade, nunca me esqueci disso. Uma vez disse à professora de Biologia que não concordava com o que ela estava a dizer. O que atrai, o que é que ele tem que concordar ou não tem que concordar com o que a professora está a ensinar? Tem que aprender. Não é? E nós, com relação a Deus, ainda mais. Quer dizer, agora, há coisas que eu não estou a perceber bem. Eu não estou a ver como é que isso se encaixa. Isto não me faz muito sentido. Isso é totalmente legítimo. E por isso perguntamos, estudamos e investigamos e vamos a quem pode saber mais. Mas isso não é não concordo, é não percebo, é não estou ainda a perceber. Mas tenho esperanças de que as coisas vão perceber. Depois, não concorda, uma presunção tipo, eu estou ao nível, eu posso não concordar com uma posição que vocês têm sobre uma opinião que têm sobre a política, qualquer coisa assim do género. Agora, não posso concordar ou não concordar se vocês me disserem a minha mãe chama-se Teresa, e se algum de vocês disser não concorda, eu digo, mas que problema vosso, quer dizer, ela chama-se Teresa, se não concorda não posso fazer mais nada, só chama-se Teresa, pronto, é o facto. E, portanto, agora vocês dizem, mas como é que eu sei que chama Teresa? Posso ter que provar, posso mostrar o bilhete de identidade, posso qualquer coisa, mas não é uma questão de concordância. Portanto, só para perceber que a fé não é uma opinião que se discute enquanto opiniões, certeza que se tem que caminhar e crescer nisso. Então, qual é que é este caminho? E, antes de mais nada, nós usamos a razão para conhecer. E isso é que também vos queria muito insistir neste ponto, que é que para nós católicos, para nós católicos é muito claro que para nós a fé é uma coisa racional, não é irracional. Pode ser superior à nossa razão as coisas em que nós acreditamos. Aderimos às verdades que eu não consigo conceber pela minha própria razão. Eu, pela minha investigação, só com a minha razão e com a minha observação, não chego a saber que Deus são 3 pessoas e um só Deus. Mas não quer dizer que quando me é revelado não seja a própria razão que adere e que percebe e que tenta compreender e que tenta aceitar, enfim, que está ativa, a razão está ativa no momento em que nós dizemos acreditamos. A fé, muitas vezes nós temos muitas fés, até humanas, não é? Temos fé que quem fez este mosteiro, ainda que tenha sido há 250 anos, fez suficientemente bem para nós estarmos aqui tranquilos a pensar que o teto não vai cair agora em cima de nós. Portanto, o que é esta fé? No fundo é uma confiança em alguma coisa que outro fez ou que o outro disse. Não é? Se eu vos disser alguma coisa e vocês fazem fé naquilo que eu vos disse. Não é? Portanto, fazer fé quer dizer confiar. Ora, se nós confiamos, podemos ter certezas. Dou sempre o exemplo que se eu chego a casa e a minha mãe faz uma sopa, eu não lhe vou dizer, mãe, só vou comer a sopa depois disto ser analisado no Instituto Ricardo Jorge para ter a certeza que não tem veneno. A minha mãe o que é que faz se eu fizer isso? Não envia para o Instituto Ricardo Jorge, telefona logo para um médico psiquiátrico para dizer, meu filho está doido, desconfia de mim. Quer dizer, portanto, é uma coisa irracional desconfiar da mãe. Não é uma coisa irracional confiar. Porque é tão evidente que posso confiar nesta pessoa com quem convivo, que seria irracional desconfiar dela. Ela pode me dar uma opinião. E então eu posso concordar ou não concordar. Agora ela não, se me diz uma coisa certa, não pode introduzir aí uma desconfiança. Portanto, seria irracional. Portanto, é razoável, é racional, confiar e ter aquilo que nós chamamos
uma adesão moral às verdades, uma confiança e uma certeza moral daquilo que me é dito. E nós, na fé, também religiosa, temos que ter certezas confiando, não podemos ter certezas demonstrando. Se eu for um cientista, posso olhar para o lixo que está neste chão e posso dizer que tipo de lixo é. Mas se tiver aqui uma pessoa que me disse, olha, portanto, estudei por certeza da observação, se alguém me disse aquilo entornou-se aqui, não sei o que, eu fico a saber porque essa pessoa me disse o que é aquilo é. E são profundamente racionais. Por isso, só para dizer, como muitas vezes, isto desde o iluminismo, sobretudo, mas às vezes é assim normal. Isto é, eu acredito, mas isto não é racional. Nós católicos isso nunca dizemos. Uma coisa é ser racionalista, quer dizer, eu só tenho certeza daquilo que a minha razão consegue explicar completamente. Isso é ser racionalista. Outra coisa é ser irracional na fé, quer dizer, a minha fé é uma coisa que não se explica, que não tem nada a ver com a razão, é uma espécie de sentimento, é uma espécie de coisa que eu sinto, não percebo porquê, nem faz sentido, é um bocado tonto, mas eu sinto. Isso não é fé católica. A fé católica pensa-se. Por isso é que a gente estuda, por isso é que vem-se à catequese, por isso é que se lê, por isso é que há teologia, por isso é tudo isso. Por isso eu digo sempre que a fé é um ato da inteligência e também da vontade, porque a vontade quer crer. Se eu não quiser acreditar, há um ato da vontade, uma adesão, a gente chama de adesão, um assentimento, um deixar. Já vamos ver ainda melhor porque é que isto envolve a pessoa toda na sua razão e na sua vontade. E percebem a diferença entre a vontade, o querer qualquer coisa, e a inteligência, ou a razão, o conhecer qualquer coisa. É claro que o que eu quero, antes conheço. E quando quero muito, estou mais atento, conheço melhor. O querer está muitas vezes associado ao amor. Eu quero o teu bem, eu amo-te e eu sinto que tu és um bem para mim, eu quero a tua companhia, a tua presença, a tua luz, a tua verdade para mim. Este amor leva-me a uma adesão e por isso uma atenção e por isso uma confiança e por isso um conhecimento mais profundo. A razão também é alimentada desta experiência de amor. Ao contrário do que os iluministas dizem, que se eu amo, fico obscurecido e, portanto, não sou objetivo no conhecimento, na experiência humana que nós temos, penso eu, é que quando nós amamos muito uma pessoa, também estamos mais atentos a essa pessoa, estamos mais atentos aos sinais, conhecemos muito melhor, até já conhecemos intuitivamente algumas coisas pela experiência de conhecimento e de amor que temos, pela ligação que temos à pessoa. Por isso, o amor e o conhecimento não são duas coisas que se dissociam ou se separam. Isto é muito importante na base da fé católica, porque senão depois acabamos por não perceber a beleza da nossa fé, a harmonia das verdades todas, e que é uma coisa espetacular. Então, o primeiro ponto que aqui o Catecismo depois desenvolve com mais alta atenção é que o homem é capaz de Deus. É uma expressão antiga, medieval, capax Dei. É capaz de conhecer a Deus, de se relacionar com Deus. O homem, ainda que Deus transcenda o homem tem uma capacidade para se relacionar com Deus. E isto hoje é muito interessante vermos na distinção, por exemplo, com a inteligência artificial. O computador não é capaz de Deus. É capaz de escrever coisas sobre Deus. E se eu escrevo sobre o ChatGPT e pergunto o que é a Santíssima Trindade, o ChatGPT responde-me bem ou mal. Às vezes não confio em 100% no ChatGPT, porque ele não tem discernimento, só tem informação. Portanto, discernimento depois de fé é um bocadinho mais difícil. Mas pode dizer coisas interessantes. Mas isso não significa que ele é capaz da relação com Deus. O facto de se dizer coisas interessantes no computador não é a mesma coisa que ter a alma que se relaciona com Deus. E isto é coisa do outro mundo. Dentro do mundo, neste mundo, mas do outro mundo. Nós somos capazes de Deus, e isto é talvez das coisas mais específicas do que é ser humano. Nós não somos uns simples animais que têm sentidos, e portanto que se relacionam, que podem ter medo, podem ter prazer, que
podem ter fome e procurar a presa, podem ter esperteza e ficar à espera do momento em que vai saltar para cima dele, podem fugir dos perigos. Não, nós somos capazes daquilo que não vemos e que não ouvimos, que não afeta os sentidos, senão através de sinais, somos capazes de nos relacionar com o que nos transcende. Isto é uma coisa, e isto é a nossa alma. Nunca se esqueçam disso. Quando rezamos, mas também quando pensamos nestas verdades de Deus. Isto fez com que nós possamos também dizer, a Igreja é uma das coisas que diz, é que pela razão natural nós somos capazes de chegar à afirmação de que Deus existe. Olhando para as coisas, para as realidades, para nós mesmos, para o nosso interior, há vários caminhos para isto, mas olhando para a realidade, vemos sinais que apontam para a existência de um Deus que num primeiro momento podemos dizer é um desconhecido, ou um mistério, mas que é existente. E a primeira afirmação, e isto pode ser, digamos, pela simples razão, pela simples observação da realidade. Se tudo isto existe, existirá alguma origem disto. São Tomás fala das 5 vias que não são provas. Para provar a existência de Deus, no sentido de prova, no sentido científico, não, é outro nível de conhecimento. Mas é uma via, um caminho que ajuda a quem está diante da realidade e a quem tem a intuição da existência de Deus, dizer, não, isto faz mesmo sentido. Se tudo, por exemplo, se tudo tem uma causa, tudo o que existe, tenho aqui este livro. Este livro aparece aqui porque foi vendido, mas foi vendido porque foi editado. Foi editado porque a editora comprou papel, a editora comprou papel porque houve uma fábrica de papel, a fábrica de papel fez papel porque havia pasta de papel, porque havia madeira porque alguém subiu a árvore, porque houve uma árvore antes que plantou semente, a gente vai de causa, de efeito, voltando para a causa, até que dizem demais, mas há de haver um momento em que há uma causa incausada. Uma causa que não é causada anterior, senão vamos assim para o infinito e então nunca nada começou, porque não há um início. Portanto, tem que haver um início que seja uma causa incausada, ou um motor imóvel. Porque tudo o que se mexe, quer dizer, tudo o que progride, se desenvolve, muda, desloca-se, tudo o que este movimentos pode ser não só deslocação, mas pode ser progresso, pode ser desenvolvimento, pode ser qualquer coisa. Nós movemos desde o embrião até o que somos hoje, há um movimento. Tudo o que se move é movido, diz São Tomás. E é um bocado verdade, se a gente olhar bem para as coisas, é movido ou por atração, ou por empurrão, ou por metabolismo interior, qualquer coisa, é movido. Mas há de haver um motor que seja imóvel. Ele faz 5 vias, agora não vou explorar as 5 vias, mas é interessante. Mas, além disso, nós também vemos no nosso coração, quando dizemos que o homem é capaz de Deus, vemos um desejo de infinito, que é talvez as coisas mais interessantes nos tempos modernos, que é, nós percebemos que a nossa humanidade encerra dentro de si, e vocês sentem isso, não é? Percebem? Vocês estão aqui por causa disso. Eu quero o infinito, quer dizer, a minha vida não será feliz se eu não encontrar o infinito, se eu não encontrar Deus. Mas quem é Deus? Não sei. Num primeiro momento não sei, mas sei que o finito não me basta. O muito não chega. Queremos sempre mais porque fomos feitos para uma coisa que não é mais que outra, que é outra coisa, que é infinito, que é transcendente. E este desejo que está no nosso coração, concluímos que é uma espécie de chamamento. Se tenho este desejo, como é que eu inventei este desejo, senão porque este infinito colocou dentro de mim, quando me criou, este desejo de infinito. Qual é o problema do mundo moderno, acho eu, é que nós reduzimos o desejo. Já não quero o desejo do infinito, quero simplesmente o desejo de muito. Ou de muita coisa, ou de muito prazer, ou de muito sucesso, ou de muito descanso, ou de
muito qualquer coisa, mas o muito não chega. Nós queremos o tudo. E, portanto, esta experiência da fé também vai encaixar neste coração desejoso de infinito. E convido-vos a arriscar isso, quer dizer, por exemplo, ir ao pé do mar. Nós aqui temos imensa sorte, estamos perto do mar. Ir ao pé do oceano e vemos aqui este horizonte grande. A gente percebe, há uma connaturalidade entre este horizonte imenso e o nosso coração, uma espécie de fomos feitos para isto, para abraçar o infinito. E por isso concluímos que Deus existirá não só por um raciocínio, mas por uma experiência interior de exigência do coração, exigências de verdade. Quando a gente diz, eu quero conhecer a verdade, mas ponha em vez de só verdades, ponha a verdade com letra maiúscula. A gente diz, é isso. Quando eu digo, eu quero conhecer coisas bonitas, sim, mas eu quero conhecer a beleza que faz com que as coisas sejam bonitas. Eu quero fazer atos bons, sim, mas eu quero conhecer a bondade com letra maiúscula. Estas coisas a gente diz, é isso, o nosso coração quer isso. Portanto, isto tem muito a ver com este homem que é capaz de Deus e que pela sua razão e pela sua experiência humana é capaz de intuir a existência de Deus. Mas a existência de Deus não chega. Saber que Deus existe não nos chega. Nós não podemos dizer que temos fé porque dizemos que Deus existe. Porque dizer que Deus existe, até quem não tem fé pode dizer. Então o que é a fé? Como é que se distingue a fé desde dizer que Deus existe? É que a fé é uma resposta a uma revelação de Deus. Já não digo só que Deus existe, mas começo a perceber, a conhecer algumas coisas de quem é Deus. Não só que Deus existe, mas dizer quem é Deus. Há algumas verdades sobre Deus. E estas verdades sobre Deus, há uma revelação, que nós chamamos de revelação natural. Dizer que Deus é inteligente não é muito complicado, porque a gente vê a harmonia das coisas, o corpo humano, os olhos é uma coisa espetacular. Como é que vocês me estão a ver? Eu vos estou a ver. Vocês estão aí, eu estou aqui, vemos as formas, vemos as 3 dimensões, tudo aqui na minha cabeça, mas está aí fora. Como é que isto é tudo uma coisa, pode explicar, não é? Os cientistas explicam, a luz, os raios, os não sei o quê, mas que bem feito que isto está, não é? A gente pode constatar a essência de Deus e algumas características de Deus, como seja que é inteligente, que é bom, que não está a gozar connosco, que isto não é tudo uma palhaçada, que existe muita maldade no mundo, mas nós não podemos dizer que Deus é a causa dessa maldade, porque vemos a maldade a ser nascida do coração de muitos homens. A gente percebe algumas verdades sobre Deus. Muitas vezes a gente diz, mas se Deus fosse mesmo bom, não havia maldades no mundo. É complexa a questão, mas não é verdade, porque de facto a maldade é fruto da liberdade, e a liberdade, nós vimos isso na sessão que falámos da moral, a liberdade é fundamental para amar, e Deus criou-nos capazes de o amar, que é uma coisa nobilíssima, muito maior do que simplesmente capaz de conhecer, capaz de amar Deus. Mas para capaz de amar Deus tem que ser livre. Ninguém pode amar não livremente. Mas se eu sou livre posso dizer que não. Mas posso dizer que não a Deus, posso dizer também que não ao que Deus diz que é bem. E por isso posso ser mau. No sentido de posso fazer maldades. E isto é tudo um grande mistério. Mas há uma providência de Deus que se todos fizéssemos as coisas como Deus planeou, isto era bem. Se a gente diz, Deus diz, amai-vos uns aos outros. Se nós todos nos amarmos uns aos outros, isto é melhor, funciona melhor. Não há dúvida. Mas, bem, quando a gente começa a ter invejas e raivas e ódios, isto estraga-se. Estraga-se, mas não é Deus que estragou, fomos nós que estragamos. Portanto, e há aqui, e mesmo dentro do estragado, depois Deus tem um plano de nos redimir e nos lavar, não desiste de nós. Mas isso já é da revelação e não é simplesmente da revelação natural, já da revelação sobrenatural, das coisas que Deus ensina de uma maneira diferente que já lá vamos. Então, Deus é algumas coisas, já fomos vendo. Agora é importante ver então o que é a revelação de Deus. Diz o texto, ponto 51, aprova Deus, na sua sabedoria e bondade, revelar-se a si mesmo e dar a conhecer o mistério da sua vontade.
Estas duas coisas são, digamos assim, o conteúdo da revelação. Conhecermos Deus em si, algumas verdades sobre Deus em si, e conhecermos o mistério da sua vontade. O que é o plano de Deus para nós? No fundo, pela fé, nós não ficamos só a conhecer Deus, também nos ficamos a conhecer melhor a nós. E perceber quem é que nós somos, e para que é que nós estamos na vida, e ganha-se sentido para a vida, é outra graça. Depois diz aqui que Deus, que habita numa luz inacessível, é sempre transcendente, quer comunicar a sua própria vida divina aos homens que livremente criou, para fazer deles o seu Filho único. Ou seja, a revelação de Deus, nós podemos dizer que é uma comunicação. Mas Deus, quando comunica, não informa simplesmente. Comunica-se. E, portanto, dá-nos a participar, a fazer parte, a acolher, não só instruções ou informações, não só doutrinas, ainda que isso seja importante, mas também dá-se a conhecer Ele mesmo. Dá-nos participar da sua vida. E por isso nós dizemos que a revelação está sempre associada à salvação, quer dizer, à capacidade que nos é dada por Deus para vivermos plenamente a nossa vida, para sermos verdadeiramente humanos, na verdade da nossa vocação humana, da nossa pessoa, daquilo que nós somos. Deus, ao dar-nos a conhecer-se quem Ele é e qual é a sua vontade, também dá-se, na sua graça, para nos tornar capazes de viver de uma maneira diferente. Deus não comunica só coisas, não diz só palavras. Ele, Jesus, que é o Filho de Deus, mas que é verdadeiramente Deus, é a palavra, é comunicação, é uma pessoa, mas é uma pessoa que se dá, que nós depois temos a sua vida em nós. Por isso o crente não é só aquele que diz coisas de Deus, que o tal ChatGPT também pode dizer, mas é aquele que tem a vida de Deus em si. É aquele que diz e chama a Deus por Pai, porque tem a vida de Deus em si. É uma coisa mais misteriosa e forte, não é? Eu digo aqui, uma coisa é reconhecer que Deus existe, outra é conhecer quem é Deus. Uma coisa é saber algo sobre Deus e sobre a sua vontade através da observação da natureza e pelo exercício da razão. Outra é saber quem é Deus pela fé. Uma coisa é saber coisas de Deus, mesmo pela fé. Outra é ter uma relação viva e amiga com Deus. Não é? Portanto, estas dimensões são todas elas importantes. Como é que Deus se revelou? Como é que Deus se comunicou? Como é que nós temos acesso à revelação de Deus? Para nós, católicos, cristãos, em geral, e católicos em particular, mas cristãos, é uma história. Deus dá-se a conhecer na história que chamamos História da Salvação. Não é que Deus nos deu um livro que nós agora lemos e ficamos a saber. Deus acompanha uma história e o livro, a Bíblia, conta essa história. E ao contar essa história, dá a conhecer às outras gerações quem Ele se revelou, mas não só quem Ele foi, mas mostra como é que Ele é. E por isso como é que Ele é connosco hoje. Não sei se estou a ser claro nesta coisa. É que às vezes a gente pode ler a Bíblia como aconteceu. E é verdade. Um aspecto da Bíblia aconteceu esta história que lá está contada. A intervenção de Deus, Deus a dar-se a conhecer, a dizer como é que se chama, a Moisés, a fazer uma aliança com Abraão. Há um conhecimento de uma história que aconteceu. E aí ficamos a perceber coisas de quem é Deus. Mas a coisa mais impressionante é que essa história também é a minha história. E, portanto, ao ficar a perceber como é que Deus foi com Abraão e com Moisés, também fico a perceber como é que Deus é comigo. E daí que a minha fé não seja só a adesão a uma revelação de coisas acontecidas e ditas no passado, mas a partir desse conhecimento, experiência no presente de uma relação viva com Deus. E por isso, a fé vai ter estas várias dimensões, que vai ser um responder, um acolher, um aceitar as verdades reveladas ao longo da história e que estão escritas na Bíblia e depois estão comunicadas pela Igreja, mas também
vai ser uma experiência viva, e é uma experiência viva, vocês estão aqui por causa disso. Não há uma curiosidade só científica ou intelectual, espero eu, mas há um desejo, há uma experiência já de relação viva com Deus. E isso complementam-se as duas coisas. Por isso, aqui diz-se que há três, vou usar uma expressão latina, mas que é muito interessante porque nos ajuda a explicar a diferença. O latim tem declinações e, portanto, tem os casos e, portanto, nem tudo. A mesma palavra, se termina de maneira diferente, é como se tivesse uma preposição anterior diferente, não é? Credere Deum. Pode ser, creio nas coisas que Deus diz. Não é? Acredito naquilo que Deus revelou. Não é? Acredito no seu projeto criador e redentor para nós. Portanto, há um conjunto de verdades às quais eu adiro. Com a tal confiança porque tenho em Deus, com a tal... porque me foi dito, porque aconteceu na história, porque li na Bíblia, porque a Igreja me ensinou. Um conteúdo. A fé tem um conteúdo. Tem verdades, tem catecismo, tem o credo, dogmas. Mas depois está o outro que é credere Deo, que já é dativo, que é creio em, no sentido dentro, aderindo a Deus. Portanto, é uma adesão do coração às verdades reveladas, quer dizer, uma confiança em Deus. Creio em Deus, quer dizer, confio em Deus também. Não é só creio nas coisas que Deus revelou, mas também confio em Deus. Adiro de coração ao próprio Deus. E depois há a terceira dimensão, in Deum, creio em direção a Deus, que é creio para estar unido a Deus. Creio como uma experiência antecipada da grande adesão a Deus que eu espero ter no céu. Começo já a estar unido a Deus pela fé, esperando a plenitude dessa união no céu. Portanto, a experiência da fé tem a ver este conteúdo, as verdades que nós conhecemos e explicamos e aprendemos, tem a ver com a confiança em Deus, mas ultimamente tem a ver com a união com Deus, com a unidade a Deus, com o estar unido a Deus, não é? Então qual é? Mas agora, isso é uma experiência que eu vos convido a alimentar, a reforçar e a ter cada vez mais viva, essa relação com Deus. E digo-vos que se querem ser crismados, isto é fundamental. Ajoelharem-se, rezarem, lerem, olharem para a vossa vida, pensar nos dramas e nas alegrias, nos desejos e nas experiências, pensar na vida, pensar na beleza, pensar nos dramas, pensar nos outros. Tudo isto ter uma relação viva a partir de uma intensidade interior. Depois conhecer a Deus e falar com Deus e pedir a Deus e constatar os dons de Deus e agradecer a Deus, tudo isso é fundamental para que a fé faça sentido, para que a fé seja experiência. Mas, ao mesmo tempo, é preciso conhecer o conteúdo da fé. Também porque esta experiência orante, espiritual, da fé, tem que ser alimentada com a nossa razão. Porque se eu, racionalmente, sou um doutor em economia, mas no coração sou um bebê na fé, quer dizer, se eu digo as mesmas coisas que ensino à criança que tem 5 ou 6 anos de Deus, e para mim a fé é exatamente isso, não tem sequer 10 anos, só tem 6 anos, então, a certa altura, não me faz sentido. E deixa de fazer sentido, desliga-se da minha vida, e acontece às vezes aquilo que chamamos do divórcio entre a vida e a fé. Ora, a fé verdadeira dá sentido, mas também dá estilo, mostra como é que muda a vida, transfigura a vida. Porque o que transfigura não é a fé no sentido só da experiência da fé, é o que a fé significa como relação viva com Deus. Conhecer melhor a Deus ajuda-me a ter uma relação mais intensa com Deus. Conhecer melhor a doutrina ajuda-me a ter uma relação mais profunda com Deus. Isso para mim é fundamental, acho eu. Para vocês, por isso é que estou. Então agora, algumas verdades destas do credo. Depois eu pus no fim o credo, só para vos dizer no fim, temos aqui uma coisa que é o símbolo dos apóstolos, não é? E depois temos o credo de Niceia.
o símbolo era a maneira como eles... O símbolo é uma coisa que nos antigos era simboloso, que era uma coisa que só junta e que faz sentido. Como ser dois selos, se eu tiver uma folha, rasgo ao meio e dou-te metade da folha, não é? E quando daqui a uns anos a gente se encontrar, tens a folha, és mesmo tu. Pedro, estás bom, não sei quem é. Portanto, o símbolo quer dizer que ajuda-me. Sozinho eu não consigo perceber aquela coisa, só uma parte, mas quando juntas duas partes, a coisa faz sentido. Ou seja, quando está tudo junto, a coisa faz sentido. E por isso, o símbolo dos apóstolos é quando as verdades da fé estão todas juntas, fazem sentido. E isto era uma coisa, a tradição, assim, lendária, isto é uma lenda, diz que os 12 apóstolos reuniram-se, já depois da morte e da ressurreição de Jesus, e cada um disse a verdade que Jesus lhe tinha ensinado mais importante, e são 12 verdades, e isso seriam 12 apóstolos. Bom, isto é uma lenda, mas para dizer, de qualquer maneira, diz uma coisa verdadeira, que é, estas verdades que o símbolo dos apóstolos diz, não são inventadas a certa altura, mas vêm dos apóstolos. A Igreja afirma, isto é uma das coisas importantes também dizer, que tudo o que Deus tinha para dizer está dito em Jesus Cristo. E tudo o que nós sabemos de Jesus Cristo foi-nos comunicado pelos apóstolos. E por isso, depois da morte do último apóstolo, deve ter sido São João, não há revelações novas. As chamadas revelações particulares, coisas que Nossa Senhora diz, ou que Jesus diz à Santa Faustina, ou à Santa Margarida Maria, ou coisa, não são outra coisa senão a retoma de algumas verdades já reveladas. São a confirmação. Aliás, uma das formas de discernir se isto é verdade ou não, se alguém me disser aqui, eu tenho umas visões de Jesus que me diz não sei o quê. Para eu saber se isso é verdade ou não é verdade, tenho que ver se isso é coerente com a revelação revelada, com a Bíblia, com a doutrina da Igreja. Se for incoerente, se me disserem, Deus disse-me, apareceu-me e diz-me que afinal não é trindade, que afinal é um quinteto. Não é? Eu digo, olha, desculpa, isso que tu tiveste é do demónio, porque Deus não se contradiz. Portanto, a revelação termina com a morte do último apóstolo. Isto é fundamental. Mas o credo, no entanto, o símbolo dos apóstolos, que no fundo compendia todas estas verdades principais daquilo que é a revelação, nem tudo foi sempre interpretado da mesma maneira. E por isso vai havendo, de repente, interpretações que vão desestabilizar a comunidade, porque diz, não é assim, não, o que se quer dizer é isto, não é nada, quer dizer isto. E há debates, e às vezes debates acérrimos, e há heresias, que é pessoas que dizem, não, isso não faz sentido, como a Igreja sempre diz, faz mais sentido se a gente, em vez de dizer assim, dizer assado. Ora, quando uma pessoa se desliga e se separa daquilo que a Igreja diz, está a fazer, no fundo, uma heresia, uma quebra, uma racha na verdade. O que é que a Igreja faz quando isso acontece? Tenta perceber como é que se explica, sendo fiel ao que sempre dissemos, como é que se responde ao novo problema que se calhar é razoável tê-lo e pô-lo e dizê-lo agora melhor. Então, ao longo da história da Igreja, foram sendo explicadas cada vez melhor as verdades que já tinham sido reveladas e ditas e explicadas no Novo e no Antigo Testamento, mas que era preciso que a Igreja dissesse coisas de tal maneira que essa verdade não fosse deturpada por outras. Isto para dizer, não é que se invente novas doutrinas, mas a doutrina de sempre tem que muitas vezes ser dita com palavras precisas para não se deturparem. Lembro de uma vez estar na Basílica de Santa Maria Maior, em Roma, que é uma basílica, é a primeira igreja dedicada à Nossa Senhora e que é construída depois do Concílio de Éfeso. O Concílio de Éfeso é o concílio no ano 431, em que se diz que Nossa Senhora é Mãe de Deus, porque havia quem dissesse que Nossa Senhora era só Mãe de Cristo. Qual era a diferença entre dizer que é Mãe de Deus e Mãe de Cristo? Ao dizermos que é Mãe de Cristo, era que quem dizia que é Mãe de Cristo, no fundo estava a dizer que em Jesus havia como que duas realidades, o humano e o divino, sobrepostos
e Nossa Senhora era só mãe da parte humana. Mas depois havia o divino, que era uma entidade sobreposta. Mas nós acreditamos que Jesus é um todo, é uma só pessoa, que é totalmente divina e totalmente humana. E Nossa Senhora é só mãe desta humanidade. Mas ao ser mãe desta humanidade, que é a humanidade desta pessoa, porque foi assumido, esta humanidade foi assumida pela pessoa do Verbo, do Filho do Eterno Deus, temos que dizer que Nossa Senhora é mãe desta pessoa, que por sua vez é divina, e por isso podemos dizer que Nossa Senhora é mãe de Deus. Foi complicado, mas seja como for, é assim, depois poderei explicar melhor. Estava eu a ver na Basílica de Santa Maria Maior, onde por causa do Concílio de Éfeso se fez esta Basílica, a primeira dedicada à Nossa Senhora, e ouço um guia turístico, às vezes também aqui na Basílica, às vezes tenho que fugir, que é para não ouvir os guias turísticos, porque as tonterias que dizem, às vezes são de rir, outras vezes são de chorar. É uma culpa minha, que se calhar devemos dar mais informação para as pessoas. Mas então dizia-me este guia turístico lá em Santa Maria Maior. Eu ouvia, estava lá no grupo e ouvia. É um brasileiro, por cima, a gente percebia. Houve uma guerra entre os que diziam que Nossa Senhora era mãe de Deus e os que diziam que Nossa Senhora era mãe de Cristo. Ganhou os que diziam e a partir daí Nossa Senhora passou a ser mãe de Deus. Não é a partir daí Nossa Senhora passou a ser mãe de Deus. Nossa Senhora era já o que era. E a gente diz que Nossa Senhora é o que é desde sempre. Mas foi necessário essa tal batalha entre os nestorianos e os católicos, no fundo entre o Nestório, que era o patriarca de Constantinopla, que dizia que era só mãe de Cristo, e o São Cirilo de Alexandria, que dizia coisa, e os outros, para se definir aquilo que era a verdade de sempre da fé. A Igreja define a sua verdade também, muitas vezes, ao longo do tempo, mas não inventa coisas novas. É sempre a mesma verdade, só que ditas com mais precisão por causa dos debates que houve a certa altura. Ora, no símbolo, por isso, temos o símbolo dos apóstolos e depois tenho de lado o credo de Niceia e Constantinopla. Niceia é o concílio de Niceia, que foi no ano 325, Constantinopla é depois no 451. E nestes concílios definiram-se algumas verdades sobre a fé, já vou-vos falar de algumas, e por isso completou-se o credo. E nós, todas estas coisas que aqui estão, nós acreditamos. O que é que eu acho que é uma experiência muito bonita para fazerem lá em casa? Pus na última página, pus o credo de Niceia em português e em latim. Vocês meterem a missa da coroação de Mozart, ou a missa em si bemol de Bach, assim, ou uma missa de Beethoven, não é? E o credo tem a missa, quando é as missas destes grandes compositores, tem o Kyrie, depois tem o credo, depois tem o Glória, depois tem o credo, e depois tem o Sanctus, e depois tem o Agnus Dei. Normalmente são estes cânticos fundamentais. E o credo, ouçam e acompanhem, e é muito bonito. Então, quando chega à parte et incarnatus est, começa credo in Deus, num Deus, tudo espetacular, não sei o quê. E depois aquilo vai adensando, e depois diz et incarnatus est de Espírito Santo. No fundo é a ideia de Deus desceu, encarnou, desceu, e depois crucificado sob Pôncio Pilatos e sepultado, et resurrexit, que depois vem, salta, e a ressurreição. É muito bom, a gente percebe como a história de Jesus tem um drama, mas vai dando a conhecer e vai salvando, vai-se comunicando. Ao mesmo tempo que ficamos a saber as verdades, ficamos a receber a graça dessas verdades que nos são dadas. Então, quais são as verdades principais da nossa fé? Para não me alongar muito mais. Primeiro, Santíssima Trindade. Nós acreditamos num só Deus. Isto não tenhamos dúvidas. Há um só Deus, já os judeus o acreditavam. Há um só Deus. Na Bíblia, no capítulo 4 do livro do Deuteronômio, tem o chamado Shema, que é um texto fundamental, em que os judeus estão todos os dias, estão sempre a dizê-lo, e que diz, a certa altura,
capítulo 6, versículo 4: ouve, ó Israel, e Yahvé, o nosso Senhor, é o único Deus. Portanto, amarás a Deus, ao Senhor teu Deus, com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Que estas palavras que hoje te ordeno estejam no teu coração. Tu as inculcarás aos teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa e andando no teu caminho, deitado e de pé. Tu as atarás também à tua mão como um sinal. Quer dizer, tu vai ter que estar no teu coração, vai ter que estar na tua cabeça, vai ter que estar nas tuas mãos, quando fizeres, e andando em teu caminho, deitado e de pé. Tu as atarás também à tua mão como um sinal, e serão como um frontal para os teus olhos, de maneira como tu olhas para aquele lado. Tu as escreverás nos umbrais das tuas casas, ou seja, como onde tu vives, nas tuas portas. Esta verdade é a verdade que tem que ver com tudo na vida. Há um só Deus. Este Deus é criador do nada, de todas as coisas, mas é único. Na história mesmo da Bíblia, há um momento em que a gente percebe que Deus começa a aparecer a Abraão e parece que Deus de Abraão é um Deus entre outros. Há o Deus de Abraão e há o dos outros deuses dos outros povos. Mas aos poucos vamos percebendo que na Sagrada Escritura se vai dizendo que este Deus de Abraão começa por ser, é maior do que os outros deuses. E depois, de facto, compreende-se, não, é o único verdadeiro Deus. E os outros não são deuses, são ídolos, ou são imaginações, ou são demónios, sei lá, qualquer coisa assim de género. Ao longo da história da salvação vai havendo várias formas de dizer. Mas começa por dizer, é o Deus que me escolheu Abraão, e é aquele que é. Quando Moisés pergunta, Deus lhe aparece na sarça ardente, e Moisés pergunta-me, mas tu como é que te chamas? Quando eu for ter com o povo para dizer que Deus me apareceu, como é que tu te chamas? Todos os povos têm um Deus que chamavam de qualquer coisa. E de repente, tu como é que te chamas? Eu sou aquele que sou. Eu sou. E depois diz Deus, dirás ao povo, o eu sou enviou-me. Eu sou, percebemos que é nome, mas é mais do que nome. Eu sou. Não tenho outra coisa. Eu sou o ser, sou tudo, não é? Sou a verdade toda. Portanto, e isto torna-se claro. Portanto, este único Deus. Mas depois chegamos a Jesus Cristo e temos aqui uma novidade. Veja, Jesus diz que é Deus e faz coisas de Deus, perdoa pecados, acalma tempestades, cura leprosos, diz para amarmos a Ele acima de tudo. Quer dizer, como é que posso amar a Deus, a Jesus acima de tudo? Só posso amar a Deus. Então, se Jesus está a dizer, quem não me preferir a mim em relação a todos os outros, aos pais, aos mães, não é digno de mim. Então, mas Jesus está a dizer para eu fazer aquilo que o Antigo Testamento me dizia para fazer de Deus. Então quer dizer que Jesus é verdadeiramente Deus. E depois, isto é uma verdade que Jesus vai dizendo. Ao mesmo tempo, depois vai apresentando outra verdade também paralela, que é, fala de Deus como o Pai. Então a gente percebe que Jesus é verdadeiramente Deus, mas há um Pai, e Ele é Filho. E, portanto, há dois. E depois Jesus ainda diz, vou-vos enviar o Espírito Santo que vos revelará, eu e o Pai vos enviaremos o Espírito Santo que vos revelará toda a verdade. Capítulo 14 do Evangelho de São João. A gente percebe que Jesus fala, depois de três, dele, do Pai e do Espírito Santo. O Espírito Santo virá sobre ti, diz o anjo a Nossa Senhora, e aquele que tu conceberás será filho do Deus Altíssimo. Espetáculo, quer dizer, aqui uma coisa... Há três. Então percebemos a irritação dos judeus quando, não percebendo tudo o que Jesus está a dizer, acham que Jesus o que está a dizer é que Deus não é único, porque há dois deuses. Há Ele e o Pai. Portanto, Jesus faz filho de Deus e isso cria escândalo. É blasfémia, dizem eles. A não ser que seja verdade. Então, como é que esta verdade, que Jesus é verdadeiramente Deus, mas que não é o mesmo que o Pai, e que ainda há o Espírito Santo, se explica? E é aqui que nós, pois São Paulo vai ajudar nisto,
vamos percebendo que Jesus está a revelar a identidade mais profunda, mais íntima de Deus, que é um só, mas são três pessoas. E por isso, quando dizemos o dogma da Santíssima Trindade, a verdade sobre a Santíssima Trindade, explica aquilo que nós dizemos que Deus é que é uma só natureza e três pessoas. Três pessoas que são, portanto, relações. O Pai é Pai do Filho desde toda a eternidade e, portanto, o Filho é Filho do Pai desde toda a eternidade. Nunca houve um momento em que o Pai foi Pai sem ter Filho. O Filho não foi gerado a certa altura, foi gerado desde toda a eternidade. O Espírito Santo, depois vamos tentando explicar, e percebe-se que é aquele que une o Pai ao Filho. E por isso é como que o amor ou o dom recíproco. E não há nenhum momento em que o Pai e o Filho não se amam. Portanto, não há nenhum momento em que o Pai e o Filho não tenham o Espírito. Mas esta unidade, Pai, Filho e Espírito Santo, infinita, plena, perfeita, é simples. Portanto, é um só Deus. Isto é complicado. Santo Agostinho escreveu um livro de Trinitate sobre a Santíssima Trindade. Conta-se que um dia estava a passear na praia, no pé de Norte de África, e encontrou um miúdo a fazer uma cova. E depois ia com um balde, depois buscar água ao mar e metia na cova. E o Santo Agostinho, já bispo ali, velhote. Então, o miúdo, o que estás a fazer? Estou a tentar pôr o mar aqui dentro do buraco. Não vês que o mar é imenso e que o buraco é pequenino? Mas é mais fácil meter o mistério da Trindade na tua cabeça. Vamos perceber o mistério da Santíssima Trindade. Explicar isto tudo é infinito. Dentro da minha cabeça, que é finita, não tenho essa pretensão. O que não significa que não possa tentar compreender. E Santo Agostinho faz essas tentativas. E há várias tentativas de compreender o que é o mistério da Santíssima Trindade. Que, no fundo, como é que eu posso dizer que uma coisa é trina e una ao mesmo tempo? As chamadas analogias com a pessoa humana. Nós também temos memória, vontade memória, vontade e inteligência e razão. A memória podia ser comparada com o Pai, a razão com o Filho e a vontade, o amor com o Espírito Santo. E somos uma só pessoa que tem memória, vontade e razão. Portanto, a coisa que o 3 e o 1 possam estar unidos existe. Às vezes também se usam analogias ligadas à luz. O Sol tem raios, tem luz e tem calor. Tem três coisas, mas é uma só. Mas são tudo imagens, são tudo analogias que não dizem toda a verdade, mas que tentam indicar caminhos para a gente compreender a verdade. Nós sabemos estas verdades, não porque as percebemos, não porque as estudamos no Manual de Ciências, mas porque nos foram reveladas, porque na Bíblia assim está. A preocupação dos grandes teólogos do princípio dos anos da Igreja foi exatamente dizer: nós não vamos inventar nada que não aquilo que Jesus disse. Jesus ressuscitou dos mortos, por isso o que ele disse não é falso. Então eu posso não compreender tudo, mas tenho que afirmar com precisão. Afirmando com precisão, depois as coisas vão ganhando luz. O mistério da Santíssima Trindade, por exemplo, ganha imensa luz quando nós pensamos que Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Aliás, no princípio da Bíblia, quando se fala da criação, no primeiro capítulo da Bíblia, é muito interessante. Isto é um mistério, porque a Bíblia foi escrita pelo Antigo Testamento, já era muito anterior a Jesus Cristo, e portanto à revelação da Santíssima Trindade. Como sabem, aquele relato da criação em 7 dias e tal, no primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, e depois diz a certa altura: Deus disse: façamos o homem à nossa imagem como nossa semelhança, e que eles dominem sobre os peixes do mar, as aves do céu, os animais domésticos, todas as feras e todos os répteis que rastejam sobre a terra.
Deus criou o homem à sua imagem. À imagem de Deus Ele o criou. Homem e mulher Ele os criou. Aqui há várias coisas muito interessantes. Deus diz, façamos. Então, façamos é plural. Está a falar com quem, Deus? Será um diálogo interno? Mas como é que os judeus que escreveram isto nunca disseram, isto deve ter sido um erro do copista, vou fazer. Não, façamos é um diálogo interno. Há aqui qualquer coisa que eles respeitaram. Há aqui uma verdade que eu não estou a perceber, vou deixar. Quando chegamos a Jesus Cristo, isto faz sentido. Não é? O façamos é, no fundo, uma espécie de diálogo. Isto é um texto poético, não é propriamente um relato jornalístico, mas dentro do poético as verdades são reveladas verdadeiras, não é? E essas uma delas é esta, que Deus é um plural, é uma unidade, mas é um plural, é um, mas são três. E quando diz que criou o homem à sua imagem e semelhança, e Ele os criou, homem e mulher Ele os criou, e depois no capítulo 2, que é o segundo relato da criação, em que há o Adão e a Eva, em que criou o primeiro Adão a partir do barro e depois soprou-lhe, e depois diz, não é bom que o homem esteja só, quase que a dizer, não está completo quando o homem está só, que é como quem diz, não é em nossa imagem se estiver sozinho, porque nós não somos sós, nós somos uma comunhão. Então a humanidade só faz pleno sentido quando tem alguém da sua semelhança para amar, para ser semelhante a Deus. E por isso, quando a mulher é criada, a partir do Adão, deixa de se falar de Adão e passa-se a falar de Ish. Adam é aquele que é desta terra, e deixa-se de usar a palavra Adam e passa-se a usar a palavra Ish, e Ishá para dizer a mulher, quer dizer, no fundo, varão, diríamos nós, no antigo português, varão e mulher. Não é? Portanto, porquê? Porque é na comunhão dos dois que a imagem de Deus está refletida. Em que há o eu do homem, o tu da mulher, ou o eu da mulher e o tu do homem, e o amor dos dois. Portanto, há três. Há o Pai, há o Filho e há o Espírito Santo em Deus. Aqui há o homem, a mulher e o amor dos dois. E este amor dos dois, depois, é também a forma como se torna fecundo o amor da mulher e do marido. Encarna. Um filho, quando um pai e uma mãe olham para um filho, podem dizer, olhando para o filho, olha nós encarnado. Olha eu e tu juntos, na comunhão, encarnados numa pessoa, tornou-se uma pessoa, como o Espírito Santo. É o amor do pai com o filho. Não sei se isto é complicado, mas pronto, isto é espetacular. Portanto, Santíssima Trindade é a grande verdade da nossa fé. E é sempre possível ir mais longe na meditação sobre ela. Mas a seguir, portanto, depois leiam estes passos todos do Catecismo da Igreja Católica sobre a Santíssima Trindade. Podemos agora também olhar para cada uma das pessoas da Santíssima Trindade e nós, ainda que digamos que quando Deus atua para fora de si, na criação, na salvação, é o Deus único que atua de certa maneira, apropriando-se, podemos apropriar, tornar como que referente a uma das três pessoas o princípio dessa ação. E dizemos que o Pai é Criador, que o Filho é o Salvador, o Redentor, é o Verbo que encarnou, só o Filho é que encarnou, não foi nem o Pai, só a pessoa do Verbo é que se tornou humana. Quando a gente diz verbo, quer dizer razão, quer dizer logos, quer dizer filho também, não é? O pensamento que Deus tem de si mesmo. E só o Espírito Santo é que santifica, que inspira as Escrituras, etc. Mas, de facto, na criação está o Pai, o Filho e o Espírito Santo, na encarnação está o Pai, o Filho e o Espírito Santo, na santificação está o Pai, o Filho e o Espírito Santo. No credo, quando nós lemos o credo, apropriamos algumas das ações ad extra, assim ditas, de Deus a uma das pessoas. E por isso falamos agora da criação. É uma verdade fundamental. Nós acreditamos que tudo o que existe foi criado por Deus. Quando dizemos criado, temos a dizer duas coisas. Uma é criado a partir do nada, porque
que se não fosse criado a partir de nada, era simplesmente transformado. Era fabricado a partir de... Mas a criação é que, antes da criação, havia Deus. E nós não somos parte de Deus. Deus não se parte aos bocadinhos. Nós somos outra coisa em relação a Deus. E antes de sermos outra coisa em relação a Deus, não existíamos. Portanto, ex nihilo. Do nada, Deus criou. Depois, a história da criação, a evolução das espécies, a evolução do mundo, a evolução dessas coisas, faz parte da forma como Deus vai criando. Mas a criação, além desta forma dinâmica, o início, do nada criou e vai criando. A criação também, quando a gente diz que creio que Deus é criador, também estou a dizer, creio que Deus sustenta a criação aqui e agora. Deus está-me a criar aqui e agora. Se Deus não quisesse, eu desaparecia. Está a sustentar o meu ser. O meu ser tem consistência agora, aqui e agora, em Deus. E por isso Deus é sempre criador. Está-me sempre a criar. Não só deu o pontapé de saída no Big Bang e depois foi para o céu descansar e eles agora é que se amanhã, mas está sempre connosco, de alguma maneira, a sustentar no momento em que Deus não quiser. Desliga a máquina. Cai tudo. Isto é a verdade que nós acreditamos, que Deus é criador das coisas visíveis e invisíveis, o que também quer dizer que não só o que nós vemos existe. Aqui está muito pressuposto também, por exemplo, a ideia de que Deus é criador dos anjos, que não têm tempo e espaço, não vivem no nosso mundo, mas que são criaturas, que não existiam desde sempre, mas são só espirituais. Seria outro tempo, mas agora não vou explicar, pois não posso explicar tudo. Nesta experiência de que Deus é criador, também digo que Deus é providente. A providência de Deus é a maneira como Deus vai provendo, sustentando no ser, mas também provendo na história a possibilidade de nós todos existirmos e crescermos e aperfeiçoarmos e sermos felizes e chegarmos um dia ao céu. Portanto, a providência divina é uma coisa muito bonita porque mostra-nos que Deus nos ajuda mesmo. Há pessoas que vivem da providência. Congregações religiosas que vivem da providência. O que é que isto quer dizer? Vivem do que lhes dão. As irmãs do Cotolengo, cá em Lisboa, ali na Machoeira, mas depois agora já não estão, não tinham nada e tomavam conta de velhinhas deficientes. Velhinhas, ou menos velhinhas, mas pessoas deficientes, mas algumas envelheciam lá. Muito deficientes, portanto, sem família, sem nada. Uma casa, não tinham acordos com a segurança social, não tinham nada, não sei o quê. Não tinham contas bancárias, não tinham... E davam-nos comer todos os dias e faziam tudo à custa de quem batia à porta e dizia, olha, estava ali a passar no supermercado e pensei em trazer não sei o quê, olha, estava aqui. Olha, não sei o quê, olha. Fiz uma festa e ganhei dinheiro que gostava de vos oferecer para comprar o que precisava. Tudo há histórias mirabolantes. Se vocês conhecerem uma dessas histórias, eu tenho uma irmã que é consagrada, também numa ordem mais ou menos assim de providência, mendicante, e ela conta histórias muito engraçadíssimas. Há uma festa, a madre faz anos. Coisas tão comezinhas como esta. A madre faz anos. E não tem nada para fazer um bolo. Não tem dinheiro para comprar para fazer um bolo. E então arranjam lá umas coisas, os papéis, não sei o que mais, para fazer festa, para cantar os parabéns, mas não tem bolo. E quando de repente está na hora de ir para a mesa, tocam a campainha e é um pasteleiro a dizer, estava a pensar em vocês e decidi fazer-vos um bolo. E ninguém telefonou, ninguém disse, ninguém... E estas histórias há assim uma data delas engraçadas, que é uma coisa muito misteriosa. A providência de Deus vai a este nível. Mas o normal também podemos dizer que na nossa vida há muita providência. Muitos acontecimentos da nossa vida, quando a gente olha, às vezes no momento parecem-nos estranhos, ou nem reparamos neles. Mas quando olhamos para trás, dizemos, se aquilo não tivesse acontecido, se aquela pessoa não me tivesse chamado naquele momento, se eu não tivesse encontrado não sei o quê, se não... E de repente, Deus está a acompanhar-me ao longo da vida. Isto é a providência.
Deus cria e Deus é providente. E tudo isto está afirmado quando nós dizemos: creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Depois dizemos que acreditamos em Jesus Cristo. Portanto, acreditar neste sentido quer dizer que reconheço que Ele é Deus. Reconheço que o Pai é Deus, reconheço que o Filho é Deus, reconheço que o Espírito Santo é Deus. Creio, neste sentido profundo do termo, no credo, quer dizer acreditar que eles são um só Deus. Creio um só Deus, que é Pai Todo-Poderoso, que é Filho, que é Espírito Santo. Creio, quer dizer, confio que é divino. Mas, porque a certa altura houve algumas discussões, não é? Nós dizemos: creio em um só Senhor Jesus Cristo, estamos a chamar Jesus Senhor. Senhor é a maneira como no Antigo Testamento se chamava a Deus. Estamos a dizer que Jesus é Deus. Mas como é que é Deus? É Filho unigênito. Quer dizer, mesmo que nós chamemos filhos de Deus, somos filhos adotivos. O unigênito, único gerado, é Jesus. Nascido do Pai antes de todos os séculos, que é uma forma de dizer na eternidade, antes do tempo, quando não há antes e depois. E depois é verdadeiramente Deus. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Depois é gerado, não é criado, não é do nada que aparece. É gerado da sua divindade própria. É co-substancial ou consubstancial ao Pai. Da mesma substância do Pai. Isto foi o grande debate do Concílio de Niceia, em 325, em que esta palavra quer dizer, é da mesma natureza. O Pai e o Filho são o mesmo Deus. A mesma substância, a mesma natureza, a mesma essência. São o mesmo Deus. Não é? Por Ele todas as coisas foram feitas. Criação, portanto, criação entre Deus, o Pai e o Filho é uma cooperação. E por nós homens e para a nossa salvação, desceu dos céus. Ou seja, salvou-nos. E depois temos a história de Jesus, que é narrada nos Evangelhos. Estas verdades sobre Jesus, que nós acreditamos, quem é a pré-existência de Jesus no céu antes da encarnação, Deus de Deus, luz, Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. E depois, por nós homens, portanto, qual é a intenção? Porque é que Deus se faz homem? Não para fazer turismo, vou ver como é que eles estão, não é? Para passear, isso não precisava, já é Deus, mas para nos salvar, para, entrando na nossa humanidade, fazer com que a nossa humanidade se possa de novo levantar do pecado original e de todos os nossos pecados. A misericórdia divina é o motivo pelo qual Ele encarnou. E por isso, encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria, acreditamos na maternidade de Nossa Senhora, e se fez homem, verdadeiramente homem. Assim como é verdadeiramente Deus, consubstancial ao Pai, também é verdadeiramente homem, e nesse sentido é consubstancial a nós, quer dizer, é da mesma natureza que os homens, é tão humano como nós. De alguma maneira podemos dizer que é mais humano do que nós, porque não tendo pecado, tem a sua humanidade na perfeição. E por isso torna-se o nosso modelo de homem, de humanidade. Como é que a gente deve ser humano verdadeiramente? Olhando para Jesus. Jesus diz: amai-vos como eu vos amei. Assim como eu estou no Pai, também estejais, permanecei em mim. Estas coisas Jesus diz, e são mesmo verdade. Nós experimentamos isso. E depois aconteceu este mistério fundamental, que Ele morreu por nós como sacrifício. Estamos agora a preparar-nos para a Páscoa. Convido-os mesmo a se farem muito a sérios e a irem todas as celebrações da Páscoa, mas que passa pela morte, pela cruz de Jesus, pela sepultura, mas que depois ressuscita. E na ressurreição, a gente percebe que a morte deixa de ser a última palavra. Percebemos que Jesus, que é capaz de ressuscitar e não simplesmente de voltar à vida. Hoje o Evangelho é a ressurreição do Lázaro. O Lázaro voltou à vida. Jesus não se limitou a voltar à mesma vida. Ressuscitou como homem novo, transfigurado, e portanto é uma novidade. E depois temos o fim, quando subiu ao céu, a ascensão de Jesus, e de novo há de vir no fim dos tempos. Estes tempos têm fim. Qualquer cientista olha para o céu e diz, para o sol, e diz: isto vai acabar. Não vai acabar provavelmente nos próximos 10 anos.
Provavelmente não vai acabar nos próximos 10 milhões de anos. Mas vai acabar, é finito. O Sol é finito. As outras estrelas são finitas. Mas a humanidade não vai acabar. Nós temos em nós uma alma espiritual e o céu, a transfiguração daquilo que Jesus nos promete, a ascensão de Jesus ao céu, assegura que a nossa humanidade, mesmo quando o mundo material desaparecer, continuamos existentes, vivos, reais, concretos, no céu. E isto é um mistério, mas vem responder àquele desejo que temos no nosso coração, que nos tornava capazes de Deus, o desejo de infinito, que também é desejo de eternidade, que nunca devemos confundir com o desejo de uma vida que nunca mais acaba. Esta vida que eu tenho nunca mais acabar é uma canseira. A gente aguenta quantos anos a viver aqui na Terra entusiasmados? Posso conhecer uma senhora de 100 anos entusiasmada, mas duvido que aos 200 ainda esteja entusiasmada. Já chega, quer ir para o outro lado, quer ir para uma plenitude. Já vi e revi. A gente quer mais. Não é só mais do mesmo. Queremos outra coisa. E é isso que faz com que nós acreditemos que o céu é o nosso destino final. E depois acreditamos no Espírito Santo. E a Igreja diz, no credo, creio no Espírito Santo, e diz aqui 3 coisas muito interessantes. Uma, Senhor que dá a vida. Quer dizer, que toda a vida é dom de Deus. E o Espírito Santo é a forma como Deus dá a vida. Na criação do homem, como vem também neste poema do 2º capítulo do livro do Gênesis, que Deus pegou no barro e fez, e depois soprou sobre o barro, e ele tornou-se um homem vivo. O que é o sopro? Sopro, em hebraico diz ruach. Espírito, em hebraico diz ruach. Em grego, sopro, espírito diz pneuma. E sopro diz pneuma. Pneu. Nós usamos o pneu, é uma coisa que tem ar. Vem daí. Portanto, o Espírito é este sopro de Deus. É a maneira como nós temos de analogias para tentarmos dizer as verdades de Deus. Mas, portanto, é qualquer coisa que dá vida, que vem de Deus, que é do interior de Deus e que vivifica, que dá vida, que torna vivo, dá alma. Isto é uma verdade que nós acreditamos, que o Espírito Santo vivifica. E isto tanto vale para o momento da criação, como para todos os momentos da nossa vida. Quando nós percebemos que estamos em baixo, que estamos tristes, estamos desanimados. Quando vocês agora querem ser crismados, o Espírito Santo vai vivificar, vai dar mais vida, vai tornar a vossa vida mais viva, vai renovar, revigorar, reforçar toda a vossa vida. O Espírito Santo, Senhor, que dá a vida. Depois dizemos que procede do Pai e do Filho. Assim como dizemos que Jesus, que o Filho é gerado e não criado, para falarmos do Espírito Santo, dizemos que ele procede do Pai e do Filho. E, portanto, não é do Pai, não é um outro Filho, mas é do Pai e do Filho, não é? Para explicarmos a unidade que ele gera no Pai e no Filho. Este nós. Numa relação de amizade temos sempre o eu, o tu e o nós. Este nós, este procede de mim e de ti, faz com que a nossa amizade seja uma reciprocidade forte. Esta unidade é a forma como o Espírito Santo também se revela. Senhor que dá a vida e procede do Pai e do Filho. Os ortodoxos, isto é um dos temas mais discutidos com os ortodoxos. Os ortodoxos dizem que procede do Pai pelo Filho, e nós dizemos que procede do Pai e do Filho. Isto em latim quer dizer qui ex patre filioque procedit, filioque é e do Filho. E depois tornou-se famosa a questão do filioque, é que nós dizemos filioque porque é do Pai e do Filho ao mesmo tempo, não é? Os ortodoxos dizem do Pai pelo Filho porque querem manter uma verdade que é verdadeira também, mas que nós achamos que não é tão completa, que é de que há uma certa
primado do Pai no sentido interno da Santíssima Trindade. Para nós isto não é um conceito fácil, até porque houve várias heresias que puseram Deus, só o Pai e depois Jesus, uma espécie de demiurgo, de primeira criatura que nos fez a nós, mas que não tem mais do que nós, mas é menos do que Deus, e o Espírito Santo como o terceiro, e nós não vemos isto como era aqui. Isso era as heresias do Ário, do arianismo, muito graves, do século IV, mas, portanto, para nós é muito importante dizermos que é do Pai e do Filho ao mesmo tempo que procede. E depois diz ainda, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, que é uma maneira bonita, poética, de dizer, mas que diz, é tão Deus como o Pai e como o Filho. É tão adorado e tão glorificado como o Pai e o Filho. Não é mais nem menos. Com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. E depois dizemos ainda uma última verdade sobre o Espírito Santo, que é Ele que falou pelos profetas. É como quem diz, Ele que inspirou os autores da Sagrada Escritura. Porque a palavra de Deus, a Bíblia, não é só coisas que homens escreveram para contar as coisas que Deus fez. É que estes homens que escreveram estas coisas que contam o que Deus fez e o que Deus disse e o que Deus pensou, a vontade de Deus, foram inspirados. Quer dizer que tiveram luzes especiais para poderem dizer aquilo que ainda hoje é válido. Mas também quer dizer que é importante para conseguirmos perceber a palavra de Deus na Bíblia, não só acreditar que o autor foi inspirado, mas que o leitor tem a presença do Espírito que ajuda a perceber. Um não crente, quando lê a Bíblia, não percebe o mesmo que um crente, porque lhe falta esta inspiração, que é a ajuda, que no fundo é a sintonia, faz a sintonia entre o emitente e o receptor. A antena torna aquilo fine-tuning. Quanto mais santos nós formos, mais capazes de entender o que a Bíblia diz, porque mais marcados pelo Espírito Santo e por isso mais sintonizados com aquilo que foi inspirado. Portanto, o Espírito Santo falou pelos profetas, quer dizer, a Bíblia é inspirada, que é uma verdade muito importante para nós dizermos que não é só um livro histórico, como a Apologia de Sócrates é um livro da história, ou como o De Amicitia do Cícero, ou como outros, ou como a Ilíada de Homero, ou qualquer coisa. Mais um passo, estamos quase a terminar. Chegamos ao fim do credo e temos, creio na Igreja Una Santa Católica. E aqui há duas coisas que podemos dizer logo. Por um lado, é que a Igreja, em quem eu acredito, é o lugar, é a comunidade daqueles que acreditam. Quer dizer, posso dizer, creio na Igreja no sentido de creio dentro da Igreja. Como é que eu acredito? Não acredito a minha fé, não é? Eu tenho cá a minha fé, tu tens a tua fé, a Igreja tem a fé dela. Não. Eu creio na fé da Igreja. Por isso eu creio dentro da Igreja. Eu acredito no Pai, no Filho e no Espírito Santo, como membro da Igreja, como membro do povo da Igreja. Quando fomos batizados, fomos acolhidos à porta da Igreja para entrarmos na Igreja edifício, que simboliza para entrarmos neste povo, nesta vida nova, que é a Igreja e que é a casa de Deus, que é a família de Deus, que é o corpo de Cristo, que é o templo do Espírito Santo, enfim, que é todas estas verdades que a Igreja é. Por isso, quando eu digo eu creio na Igreja, estou por um lado a dizer este sentido. Creio estando dentro da Igreja. Mas estamos a dizer mais ainda uma outra coisa. É quando eu digo creio na Igreja, é que acredito que na Igreja está presente Deus de uma maneira especial. De alguma maneira eu creio que a Igreja, o seu povo, nos seus sacramentos, nos seus pastores, na sua história, na sua doutrina, enfim, tudo o que é nesta Igreja, que é humana, tem edifícios, tem estruturas, que tem contas bancárias, que tem coisas deste mundo, não é? Que nesta Igreja está presente e atuante Deus de uma maneira especial. Esta Igreja é sacramento da salvação, dirá o Concílio Vaticano II. E, portanto, quando eu digo creio na Igreja, também creio que a Igreja é uma realidade deste mundo, mas mais do que deste mundo só. Por isso, amar a Igreja para nós
não é como amar o clube a que pertencemos, ou a associação dos nossos amigos. Amar a Igreja é aquilo que alguns santos chamam um amor filial. Amo a Igreja porque a Igreja é minha mãe. São Cipriano dizia: ninguém pode dizer que tem a Deus por pai se não reconhecer que tem a Igreja por mãe. Porque exatamente há aqui uma realidade quase que paralela a Cristo. Se nós dizemos que a Igreja é o corpo de Cristo, e se o corpo de Cristo é o corpo do Filho de Deus, então este corpo de Cristo, que é a Igreja, esta presença, esta realidade sociológica da Igreja, é carregada, é impregnada desta presença do Divino, que torna que os seus gestos sejam verdadeiramente gestos divinos, quando atua como tal. Quando nos sacramentos, na pregação, na proclamação da fé, a Igreja, de facto, faz mais do que ela. E isto depois eu sinto muito na minha pele, como padre, como vocês podem imaginar. Quando eu pego no pão e transformo em corpo de Cristo, é um ato de Deus, mas é feito por mãos humanas. É esta Igreja que faz, e por isso eu creio na Igreja que é capaz de fazer coisas de Deus neste mundo. Isto são as duas dimensões que são importantes ter quando digo creio na Igreja: una, santa, católica e apostólica. Una porque é unida, santa porque tem o Espírito Santo e que santifica, católica quer dizer universal, católicas segundo a totalidade, universal quer dizer para todas as culturas e todos os homens. Quando tivemos aqui as Jornadas Mundiais da Juventude vimos isso. Tivemos aqui gente de todos os países do mundo. Só das Maldivas é que não veio ninguém. Mas todos os países teve aqui alguém. Quer dizer, que a fé vive em todas as culturas, todas as línguas, tudo. Quer dizer, que é católica neste sentido perfeito. E apostólica, quer dizer, que vem desde os apóstolos. Por um lado, quer dizer, apostólica, quando a gente diz que a Igreja é apostólica, que vem desde os apóstolos, temos uma continuidade. Ao longo da história houve rupturas, os protestantes romperam esta continuidade. Nós acreditamos que a Igreja apostólica é aquela que tem continuidade até aquela Igreja atual em que nós estamos. Quer dizer, há um encadeamento de receber e transmitir ininterrupto. E isto também é muito interessante. Mas, ao mesmo tempo, também estamos a dizer que há uma missão associada a isto. O católico e o apostólico também querem dizer que a Igreja presente de hoje, nós, não só recebemos e estamos dentro desta Igreja Católica, mas somos chamados e enviados ao mundo inteiro como apóstolos também nós. A Igreja Apostólica tem esta dupla dimensão de herança e de envio. Portanto, se vocês quiserem ser crismados, a primeira coisa que têm que perceber é que não são crismados para consumo próprio. São crismados para ser apóstolos. De alguma maneira. Há maneira que Deus os pedir, mas não deixam de ser. E por fim, dizemos, nas três últimas verdades, que creio num só batismo, na remissão dos pecados, espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Professo um só batismo, é uma coisa que foi dita a certa altura porque havia aqueles que achavam que se eu fosse batizado por cristãos, mas que não estavam em plena comunhão com a Igreja Católica, se a essa altura me tornasse católico, tinha que voltar a ser batizado. Ora, nós acreditamos que um batismo feito numa igreja protestante ou ortodoxa, se foi feito com água e em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é válido. E, portanto, não devemos ter um segundo batismo. Não temos o batismo imprime caráter. É definitivo e final. Isto foi uma discussão na altura. Depois acreditamos na remissão dos pecados. Não só na não acusação por parte de Deus dos meus pecados, mas que me são remetidos, são-me retirados, que eu sou restaurado, que eu sou renovado. Não só que Deus como que não olha para os meus pecados, ou faz de conta que não vê os meus pecados, ou que não me aponta os meus pecados. Não, que Deus, eu acredito que o meu pecado me estragou. E Deus restaura a minha história, a minha vida, o meu coração, quando me redime os pecados. Nós no céu não vamos ter,
como é que se diz, desmemorização, não vamos esquecer a nossa história, mas a nossa história será completa quando percebermos a ressurreição como restauração, como renovação, como remissão dos pecados. O Lutero não dizia isto, não é? O Lutero dizia que Deus não faz a imputação dos pecados, que o pecado original corrompeu de tal maneira a vida e os pecados também da pessoa humana, que a pessoa Deus não cura. O que faz é que, quando olha para nós, vê-nos através, como se fossem os óculos da fidelidade de Jesus Cristo, e portanto não nos acusa dos nossos pecados, porque o seu Filho, como que ao dar a vida na cruz, obediente até à morte e morte de cruz, tornou possível Deus não olhar para mim, mas olhar para Ele quando olha para mim. Mas nós dizemos mais do que isso. Não dizemos só que Jesus que Jesus nos tapa os pecados, mas que Jesus redime os pecados, remete os pecados, retira, renova, restaura, cria de novo. Nós falamos do homem novo, do homem criado de novo, novos céus e nova terra. É uma coisa mais profunda que vamos descobrindo ao longo da nossa vida, mas que muitas vezes acontece de tal maneira que a gente diz: sou mesmo uma pessoa nova, aconteceu uma coisa espetacular, encontrei-me com Deus. Uma pessoa que vai se confessar e tem uma confissão forte, e a gente vem de lá e diz: isto não foi simplesmente dizer tu, pronto, vai-te embora, rasga a multa. Foi dizer, é como se já não tivesse tido a multa, é como se não tivesse a dívida, estás perdoado, estás restaurado na relação com Deus, estás perdoado a sério. E por isso, na ressurreição dos mortos, para nós a ressurreição não é só a imortalidade da alma, quando morro, a alma continua a existir, mas o corpo... Nós acreditamos que a nossa ressurreição há de acontecer como a ressurreição de Jesus. Não percebemos tudo, não sabemos exatamente explicar, mas a nossa fé aponta para aí, que assim como o túmulo de Jesus ficou vazio depois de ele ressuscitar, o nosso corpo também ressuscitará. Glorioso, transfigurado, como o corpo de Jesus, que estava aqui, estava ali, que certamente passava pelas portas, portanto, como quem diz, já não era pré-determinado pelo tempo e pelo espaço, como os nossos corpos são. Portanto, o nosso corpo glorioso também há de ser transfigurado dessa forma, mas há de ser o nosso corpo. Portanto, a imortalidade da alma não chega para dizer a nossa fé na ressurreição. A ressurreição é mesmo, acredito que o meu corpo vai ressuscitar. Pois os teólogos antigos, Santo Agostinho, São Tomás, discutiam, mas como é? Vai ressuscitar como? Se uma pessoa morre na barriga ainda da sua mãe, ou se morre com 110 anos, qual é que é o corpo que vai ter? Não é? Então eu dizia, o corpo que a gente vai ter é o corpo como se tivéssemos 33 anos. 33 anos é o apogeu da nossa robustez, como somos impecáveis. Temos força, temos energia, a partir daí vai começar a decair. Mas isto são tudo coisas, suposições especulativas de teólogos, mas que têm algum sentido quando Jesus morreu com 33 anos. Portanto, há ali uma proximidade com o mistério de Jesus. Mas, portanto, nós acreditamos nisto, e isto não é fácil, os tempos correm, porque há muito New Age e muitas coisas orientais que acreditam assim umas coisas assim etéreas, mas nós acreditamos mesmo na ressurreição da carne, e por isso a nossa fé vai até aí. Enfim, esta é uma coisa escandalosa que eu fiz, que é tentar resumir a doutrina da fé, que é todo o credo, que tem todo o catecismo, que tem 2000 anos de aprofundamentos, que tem bibliotecas e bibliotecas escritas, eu não sei o que mais. Espero não ter dito nada que não seja profundamente fiel àquilo que a Igreja ensina, e se eu disse, peço desde já desculpa e corrijam, mas não disse de longe nem de perto tudo, nem tudo o que sei um bocadinho mais, nem tudo que se pode dizer noutro que sabe mais do que eu. Mas espero que tenha criado um mínimo de entusiasmo e de desejo de dizer, isto vale a pena conhecer Deus, vale a pena que a minha fé
seja mais profunda, mais intensa, mais assumida, mais vivida, mais experimentada, mas também mais madura, ter mais conhecimentos, ter melhor conhecimentos, saber melhor de Deus.